Estamos de volta com o Viva Voz e quem também está de volta é a Samantha Klein, agora para falar sobre a novela Jorge Messias, né? O Messias tinha pedido para sair da AGU, o presidente Lula pediu para ele ficar. E agora, como é que tá a situação dele, hein, Samantha? Conta pra gente. Carol, Vera, Fernando, ainda em compasso de espera, porque o presidente Lula e Jorge Messias, ministro advogado-geral da União, se reuniram ontem à noite. Foi um encontro rápido, cerca de meia hora. Esse encontro era esperado, portanto, para este início de semana, e foi uma segunda reunião em menos de uma semana, desde a rejeição do nome de Messias para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo fontes, a CBN, Lula reafirmou a confiança irrestrita em Jorge Messias, pediu que ele fique no governo. Não há qualquer definição sobre o que se aventou com relação ao debate de o nome dele ser discutido, sobre ocupar o Ministério da Justiça, mas fato é que o presidente Lula quer que ele permaneça no governo. Inclusive, eles devem conversar novamente na semana que vem, depois da viagem do presidente aos Estados Unidos. Lembrando que Lula deve embarcar amanhã para Washington nessa expectativa de um encontro com Donald Trump. Com vocês. Obrigada, Samantha. E a grande dúvida, além de se Messias fica ou não, é se o Lula vai indicar um outro nome, né? Já tem outros nomes sendo ventilados, já se falou também em Simone Tebet. Tem clima para isso, Vera? Hoje eu também sondei essa possibilidade com essas fontes do PT com as quais eu conversei. Carol, o que me dizem, né? Messias está muito, muito desgastado, pessoalmente ali agastado com esse processo ao qual ele foi submetido. Confidenciou alguns aliados que gostaria de fazer uma viagem, ficar um tempo fora, desligar de tudo isso. E com muita dúvida a respeito de traições. E isso é uma coisa que é muito corrosiva para as relações, né? Porque o voto é secreto. Você tem pessoas que juraram para ele que votariam nele, mas a conta claramente não bate. E ele está achando mais garantido que ele tenha obtido alguns votos da direita pela questão evangélica, votos que estavam prometidos a ele, do que votos de aliados do governo. Então, hoje a desconfiança recai mais sobre nomes do MDB, do PSD, até do que em relação a alguns expoentes da direita. E isso aí é muito ruim para a continuidade das relações. Sobre essa questão do Lula indicar e em que tempo indicar outro nome para repor ali a vaga do ministro Barroso, ele está sendo aconselhado a não deixar de indicar, a não abrir mão de algo que é sua prerrogativa, não ceder, portanto, à chantagem do Davi Alcolumbre, mas aí o perfil do nome está em discussão. Quem seria esse nome para garantir uma aprovação ou para pelo menos dificultar uma outra rebelião como essa que aconteceu? O nome da Simone Tebet realmente apareceu, mas parece descartado, porque ela já está com tudo encaminhado para ser candidata ao Senado. O próprio Fernando Haddad advoga essa ideia de que ela seja a candidata ao Senado na sua chapa. Então, todo mundo considera pouco provável que ele a indique. A questão do Rodrigo Pacheco também parece já superada. Não ficou uma confiança do Lula nele a ponto de indicá-lo, porque não se tem certeza de se ele não foi um dos que votaram contra o Messias. E aí, nessa dúvida toda, ressurgiu o nome do Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União, e que era um dos nomes, tanto lá na escolha do Flávio Dino, quanto agora na escolha do Messias. O nome dele foi aventado. Ele é muito próximo do Renan Calheiros, de outros integrantes do MDB, muito próximo do Senado como um todo, bastante próximo do grupo do ministro Gilmar Mendes. Então, seria um nome com mais trânsito. Seria muito difícil Davi Alcolumbre fazer com ele o que fez com o Jorge Messias. Mas aliados do Bruno Dantas dizem que ele teria já tirado da cabeça essa ideia de ir para o TCU, que teria
redirecionado a vida dele para outra coisa e tal. E aí eu testei isso com os petistas. Falei, olha, dizem que ele, né, já não quer mais. Falar, tá bom. O cara vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, vai dizer, não, obrigada, minha vida já andou, fui lá para outro lado, fui fazer outra coisa. Então, ninguém acredita nesse desprendimento todo. Parece mais uma postura de gato escaldado que já teve ali na iminência de ser indicado 2 vezes e foi preterido 2 vezes do que algo que realmente ele não quisesse. Uma coisa que qualquer um que é do meio jurídico quer coroar a sua carreira no Supremo Tribunal Federal. Então, essas são as impressões que eu colhi, todas elas ainda muito incipientes, e o que mostra que o governo realmente ficou sem ação, não tinha um plano B já articulado para essa derrota do Jorge Messias. Vera, você citou o Pacheco, ele não vai nem para o Supremo, não foi nem indicado para o Supremo e também não vai disputar o governo de Minas. Ele ainda não disse esse não com todas as letras, né, Fernando? Mas também ficou um pouco azedo o clima. Ele está afiliado ao PSB, pode vir a ser candidato numa composição lá com o MDB, mas que também é difícil, porque lá o MDB lançou a pré-candidatura do Gabriel Azevedo, ele não gostaria de retirar. É toda uma composição muito difícil. Um nome que começou a circular como possível candidato em Minas é o do empresário Josué, né? O Josué, filho do Zé Alencar. Josué Gomes. Ele, muitas outras vezes, já foi sondado para entrar na política, sempre rechaçou, sempre declinou de convites, etc. Mas o fato é que agora ele se filiou, está afiliado ao PSB. Então, também é uma possibilidade vista ali com alguma boa vontade nos círculos próximos ao Lula e ao PT.